Fluminense, e posteriormente eu acabei investindo numa pesquisa também, tive um financiamento da FAPESP para continuar esses estudos, e aí eu observo que numa comunidade de pescadores no litoral fluminense, numa praia chamada Itaipu, em Niterói, esse diagnóstico estava presente de forma bastante significativa entre jovens pescadores. E aí é interessante que a história de vida dessas pessoas mostrava um certo... Por um lado, mostravam a transformação naquela comunidade, que vivia eminentemente da pesca, mas que foi alterada por condomínios de luxo, por uma mudança no padrão desse bairro. Então, essas pessoas começaram a viver com uma mudança no seu dia a dia. E uma dessas, lógico que existem várias maneiras de observar essa mudança, mas o que me chamou a atenção é que numa população de 50 pessoas, eu tinha quase 10% de pescadores e suas famílias com diagnóstico de depressão, e alguns casos graves. Quer dizer, no caso, você acabou percebendo, verificando que havia uma constante presença do capital, aí no caso, especulação imobiliária, Exatamente. Turismo. Quer dizer, há elementos, digamos assim, que alteram a vida das pessoas. Sim. E que estabelecem uma nova rotina, no caso aí, uma nova maneira de viver que, digamos assim, causou um estresse nessa comunidade caiçara. Seria mais ou menos isso? Exatamente, porque essa comunidade, que era uma comunidade, uma vila de pescadores, né, uma colônia de pescadores, que viviam eminentemente da pesca e da comercialização do pescado, e que foram impactados nos anos 70 e 80 no município de Niterói pelo grandes empreendimentos imobiliários que alterou a paisagem, inclusive alterou também o volume de turistas que para lá começaram a se dirigir. Posteriormente, no litoral norte paulista, que foi um segundo momento aí desse estudo, isso ficou evidente. Se você tem a presença do caiçara nos anos 70, 60, 70, muito forte no litoral paulista, litoral norte paulista principalmente, a partir dos anos 80 esse quadro se altera. Há como se fosse um descobrimento, né, do litoral paulista de uma maneira muito intensa pelo grande empreendedor do turismo e o grande empreendedor imobiliário. Então, essa região, no caso do litoral paulista, que é uma área de preservação, quer dizer, praticamente 80% da região é um parque estadual, que é de preservação ambiental total, que tem todo no seu entorno um padrão de empreendimentos imobiliários que praticamente expulsou o caiçara dessa região. Então, o caiçara que tinha uma relação com o ambiente, ele se altera e ele passa a ser, muitas vezes, caseiro da própria casa onde ele, ou da região, onde num determinado momento ele foi proprietário, foi dono. Quer dizer, ele pode até continuar na mesma região, mas ele passa de uma categoria social, independente, vivendo à sua maneira, para ser um subalterno, um empregado, num outro contexto. E isso tem um impacto enorme na vida dessas pessoas, né? As entrevistas com essa população mostraram muito isso, inclusive o desestímulo, quer dizer, se a pesca tradicional, que era algo que era passado de geração para geração, na geração desses pescadores adultos hoje, não há estímulo, eles não têm interesse. Essa sequência se interrompe. Essa sequência, há uma ruptura muito forte nessa atividade, e isso tem um impacto. Então, você vai encontrar o pescador artesanal, digamos assim, expulso da sua atividade rotineira e, muitas vezes, sem perspectiva de futuro nenhuma. Essa ausência de perspectiva mostra uma alteração com sua relação com a natureza e a presença dessa população nos centros de saúde para tentar um pouco entender isso. Professora Sônia, uma coisa que chama atenção é assim, que estas modificações levadas pela indústria, pelo capital, nos anos 60 em diante, que você nos apresentou aqui, isso é uma força que você constatou e que alterou a vida das pessoas, muitas vezes de maneira negativa. Mas, e por outro lado, há movimentos sociais que combatem isso, há políticas públicas que, em quaisquer desses casos, tenham minorado esses males? Ou como a professora vê essa situação? É interessante, assim, porque há o reconhecimento disso. Só que essa região ela passa a ter uma nova configuração.
com centro de saúde, com escolas, com hospitais. Mas isso, assim, ela não é para todos, né? Digamos assim, ela não atinge a toda a população. E, de uma certa maneira, o que eu percebo é que, ao ser alijado desse processo, no caso o Caiçara, ao ser alijado, e é um processo de afastamento do objeto primeiro, né, que é o mar, a relação ali na proximidade do mar que ele vive, que ele se alimenta, que ele tira o recurso. Ele é expulso dessa área, digamos assim, e ele vai para uma área que ele tem que construir uma nova forma de organização, interna e externa. E muitas vezes ele não é exitoso nessa reconstrução. Então eu não sei, eu não consigo imaginar que essas políticas, nossas políticas sociais, elas estão atingindo esse morador nessa nova configuração que ele passa a ter com a região. Tanto isso, no meu entender, na minha hipótese, é verdadeiro, porque eu vou encontrar uma presença muito forte desse diagnóstico de depressão e da medicalização, que muitas vezes acontece isoladamente. Justamente, né? Essa medicalização é um sintoma também de como a sociedade abrangente acaba tratando isso como um problema de desvio de comportamento, de algo que tem que ser resolvido com remédios. Exatamente. E não com mudanças sociais que alterem a vida das pessoas. Eu acho que os movimentos sociais que se preocupam com essa questão especificamente são muito restritos. Quer dizer, há uma preocupação, às vezes, em preservação com a natureza, mesmo no litoral norte, alguns movimentos que são exitosos, ou pelo menos tentam, eu acho que contemplam um pouco essa nova configuração social que o caiçara, que o morador dessa região deveria ter, ou deveria ser contemplado, ou auxiliado a ter. Muito bem, professora. Foi uma satisfação recebê-la hoje no programa Diálogo Sem Fronteira. Tenho certeza que os nossos espectadores também ficaram muito satisfeitos. Queria agradecer a sua participação hoje conosco. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Até o próximo programa Diálogo Sem Fronteira.